Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Sinal na Bolsa, o seu canal para identificar possíveis sinais de reversão no mercado financeiro. Eu sou o Hakuna Almeida e hoje é dia 6 de agosto de 2024 e vamos continuar nossa saga em busca dos melhores sinais de mercado usando uma análise técnica completa da nossa querida Infracommerce. Lembrando a todos que este conteúdo é apenas informativo, não se trata de recomendação para compra ou venda de ativos. Nos ajude assistindo até o final do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, pessoal, para receber as notificações de novos vídeos. E agora, sem enrolação, vamos ver o que o mercado nos reserva para Infracommerce. Vamos lá, pessoal. Bom, vamos começar aqui numa visão de gráfico mensal, né, da nossa Infracommerce. É um papel recente na Bolsa de Valores, então é um papel que fez seu IPO lá em 2021. Então a gente não vai ter aqui, obviamente, médias de 200 períodos, porque no mensal ainda não se completaram, né, 200 meses, por exemplo. Mas olhando aqui, pessoal, começando pelo gráfico limpo, eu já deixei aqui algumas marcações de interesse para a gente. Hoje o papel está ali na faixa dos 34, 33 centavos, né? Então a gente está ali com o fundo atualmente nos 32 centavos, tá? Então o papel está testando aqui, ó, os 32 centavos. Então, obviamente, perdeu aqui os 30 centavos, a tendência é que a gente tenha uma queda aqui um pouco maior do papel, tá? E a gente tem aqui algumas faixas de interesse. Olhando no curtíssimo prazo, a gente tem aqui a faixa dos 38 centavos, né? Para um rompimento, a gente vai ver o gráfico diário, obviamente, mas o 38 centavos é uma faixa que nos interessa. 56 centavos, 80 centavos, R$1,90, que é onde a gente teve essa consolidação de preço aqui, ó, e a gente acabou perdendo, né? A gente tem aqui também a faixa dos R$6,33, que também tivemos aqui uma pequena consolidação, ó, de 5 meses e a gente acabou perdendo. E a gente tem aqui a zona do lançamento do papel na Bolsa de Valores, né? A faixa ali dos R$16,79, tá? Que a gente teve, né, uma acumulação aqui também, na verdade uma consolidação de preços aqui, e o papel não se sustentou e acabou caindo, tá? Então prestem bastante atenção nessas zonas, porque a gente tem aqui no 32 centavos o nosso suporte, tá? De curtíssimo prazo, obviamente, nosso único suporte que a gente tem, porque o papel está numa zona de fundo histórico, né? E a gente tem aqui, ó, algumas resistências para a gente buscar, tá? Para caso esse papel suba aí no futuro. O que que nos chama a atenção aqui no papel? Percebam, pessoal, que se a gente começar a traçar, ó, essas quedas, a gente teve aqui, ó, 80% de queda nessa primeira grande queda. Vamos pegar aqui mais ou menos essa segunda. A gente teve 85% nessa segunda queda. Aí o papel ficou de novo numa região de preço ali. E novamente a gente teve aqui, ó, 82% de queda. O que eu quero dizer aqui para vocês em relação a gráfico mensal? Temos aqui, ó, uma queda de mais ou menos 80%, uma queda de mais ou menos 80% aqui, e uma terceira queda de mais ou menos 80%. O que aconteceu logo após essas quedas? O papel fez um repique. Um repique, dois repiques, e aqui pode ser que a gente tenha um terceiro repique aqui na faixa dos 30 centavos, tá? Por isso que eu resolvi fazer essa análise mais completa e chamar a atenção de vocês para a gente ficar muito atento ao papel, a essa frequência de movimento aqui
no nosso gráfico mensal. Ah, e esse repique é de quanto? Se a gente pegar do fundo até a máxima dele, o primeiro repique foi de 153%, o segundo repique foi de 151%, e aí a gente não sabe ainda se vamos ter aqui um próximo repique. Obviamente, se a gente tiver um repique, né, a gente espera novamente que a gente tenha mais ou menos 150% aí também, se é que a gente vai conseguir prever e comprar no fundo realmente, né? Tá bom, pessoal? Então essa é a visão mensal do papel. Na visão semanal fica um pouco mais claro ali, né, as regiões de interesse. Olhem aqui para vocês verem, né, essa região de acumulação, mais uma região de acumulação aqui na faixa dos 1,90. E eu acredito muito que a gente esteja vivendo mais uma região de acumulação aqui na faixa dos 30 a 40 centavos. Tá? A gente já está algumas semanas nessa faixa aqui, após uma longa queda, e novamente, né, aquela queda de 80 e poucos por cento, iguais às quedas anteriores. Né? Então, se a gente for perceber por frequência, me parece que está acontecendo isso no papel. Um outro ponto, pessoal, bastante importante aqui para a gente prestar atenção, vamos voltar para o mensal, tá? Percebam que nessa primeira queda, tá? Olha só, percebam o volume caindo nessa primeira queda. Deixa eu deixar em amarelo forte aqui, ó. Olha o volume caindo. O volume está lá embaixo e o papel repica. Aí tivemos aqui uma segunda queda, ó. De novo, ó, o papel caiu, o volume ficou lá embaixo de novo, ó. De novo, repicou. E agora, novamente, ó, a gente teve aqui uma queda, o volume vem caindo junto. Obviamente, estamos aqui ainda no início do mês, né? Mas percebam que nos meses anteriores, ó, o papel vem caindo e o volume vem caindo também. Então, isso nos chama a atenção. Será que teremos aqui mais um repique? Tá? Então, olhando para volume, aqui de primeira, né, a gente tem um pouco essa visão aqui, essa expectativa no papel. Tá bom, pessoal? Voltando aqui para o semanal, a gente percebe também a questão dos volumes, ó, caindo conforme o preço vai caindo. Quando o preço sobe, ó, no gráfico semanal, tivemos 3 semanas aqui, ó, de subida, aqui no mês de julho, e o volume subiu um pouquinho, aí na queda o volume cai de novo, tá? Muita atenção, pessoal, nesse tipo de movimento, quando o papel cai e o volume cai junto, pois podemos estar vivendo um momento de indecisão de mercado para uma possível reversão de preço. Tá bom? E vindo aqui finalmente para o nosso gráfico diário, que é o gráfico onde a gente trabalha, né? Para olhar swing trade principalmente. A gente percebe também as nossas regiões de acumulação. Né? Então temos lá a faixa dos 16,79, aqui ó, a faixa dos 6,33, a faixa do 1,90, onde o papel ficou bastante tempo. Ó. O papel ficou quase um ano, pessoal, aqui nessa faixa do 1,90. Então o papel estava aqui numa lateralização, ó, há bastante tempo. E lá no começo do ano de 2024, o papel tombou de vez e saiu do 1,90 e veio aqui para a faixa dos 30, 40 centavos, tá? O papel ainda tentou reagir aqui, ó, nos 45, voltou ali perto dos 60, não teve força e acabou estagnando aqui nessa faixa entre 30 e 40 centavos, tá? Numa visão aqui de gráfico diário, pessoal, se a gente for procurar formação, né, nos preços, percebam que a gente fez aqui, ó,
pivôzinho de queda e o papel caiu, tá? O papel veio para baixo nesse momento aqui, ó, onde eu marquei aqui 56 centavos. Percebam que a gente fez aqui, ó, um fundo, aí o papel veio testar novamente, ó, tá de novo na faixa dos 32, 33 centavos, testando o fundo pela segunda vez. Muita atenção, se a gente perde isso daqui, tá? Esse fundo, possivelmente o papel venha buscar uma região mais embaixo. Mas se o papel reage nessa região, percebam que a gente tem fundo duplo. Se o papel romper aqui a máxima dessa figura do W aqui, ó, que está ali na faixa dos 48 centavos, pode ser que a gente tenha realmente o que a gente está esperando, tá? Aquela reação que nos traga os esperados 150% aqui de movimento de preço, tá? Vamos prestar muita atenção, pessoal, nesse movimento aqui de infracommerce. Tá bom? Então essa é a nossa visão de gráfico limpo, olhando mais para suportes e resistências e um pouco de volume, e a movimentação do preço de forma geral, observando um pouco a frequência do movimento. Tá bom, pessoal? Só lembrando novamente, esse é um vídeo mais longo, tá, pessoal? Tenham paciência, tentem acompanhar o raciocínio aí. Se tiverem dúvida ou alguma incomodação com algo que eu estou falando aqui, ou uma ideia nova, por favor, deixem aí nos comentários para a gente trocar uma ideia, tá bom? Vamos analisar aqui um pouco, pessoal, nossas queridas médias móveis, tá? Deixa eu tirar aqui esses estudos aqui, essas marcações de suporte, que agora elas já não nos interessam mais. Vamos olhar um pouco aqui na visão diária, médias móveis, né, para a gente avaliar a tendência. Então a gente percebe, ó, que as médias ficaram aqui bastante alinhadas para baixo, inclusive bem longe, né, uma das outras. Então aqui a gente tem a média de 200, tá? Aqui a gente tem a média de 72, a média de 21, e essa linha azul é a nossa média de 7 períodos aritmética. Tá bom, pessoal? Percebam uma outra coisa, pessoal. Eu estou comentando aqui, né, que o papel dá grandes quedas ali, de 80 e poucos por cento, e depois reage, devolvendo 150%. Obviamente, uma queda de 80% vai exigir uma reação muito maior do que 80%, para poder ultrapassar o valor anterior, tá, pessoal? E romper o preço. Por isso que quando o papel reage e acaba entregando ali, ó, 150%, o preço ainda fica baixo, tá? Então é um pouco da teoria de relativização aí dos preços, né? Cálculo em percentual, tá bom, pessoal? Então percebam que as médias se alinham e se afastam bem no momento que o papel repica. Aqui as médias se aproximam de novo e aí o papel cai. Olha o preço caindo. Aí as médias ficam longe uma da outra, ó, lá em 2023, né? E a gente tem aquele repique de 150%. Aí as médias se aproximam de novo e o papel tomba de novo. E novamente, pessoal, as médias estão muito afastadas uma das outras novamente. Olhem só que interessante. Então aqui, mais um indício que faz a gente ter grande expectativa com um possível repique de infracommerce, tá? Olhando um pouco, né, a visão de médias exponenciais, tá? Só lembrando que as médias exponenciais, elas são ponderadas, então nesse conceito os últimos preços têm um peso maior, né? Peso, nesse caso, o valor da média exponencial, então a gente vai dando mais pesos exponenciais para os valores mais recentes, tá?
Então a média exponencial ela tende a se aproximar mais ali do preço em relação aos últimos candles, tá? Então percebam aqui, ó, numa visão mais próxima, né, que o papel se aproximou da média exponencial ali de 7, e a média exponencial de 7 ela vem traçada, né, junto com o preço. Ó. Aqui a gente teve, ó, um cruzamento de média e o papel não se sustentou para ir para cima, voltou, a média descruzou, a média de 21 e a média de 7, ó, e o papel veio para baixo novamente, testar esse fundo aqui dos 32 centavos, que é a região onde a gente está agora. E obviamente o papel está em queda, né, no médio prazo. A gente olha aqui a média de 72 períodos exponencial por cima do preço. Então isso aqui é um belo indicativo de que no médio prazo a gente está em tendência de queda. Né? O papel vai entrar realmente em tendência de alta de médio prazo quando o preço romper aqui hoje 49 centavos, né? E obviamente dar sequência aí para cima. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa visão então de médias exponenciais, aritméticas exponenciais. Numa visão de candles, pessoal, para quem acompanha o nosso canal, a gente tem aqui a nossa pescaria com candles mágicos, né? Vamos analisar aqui hoje se a gente tem algum candle mágico, informação, não temos. A gente teve uma figura de engolfo, né, há 2 dias atrás aqui, engolfo para alta, que não respondeu. Então a gente teve esse engolfo, né, esse é um candle positivo, um candle branco, tá, pessoal? Só lembrando que candle branco é de subida de preço e o candle preto é de queda de preço, tá? Então a gente teve aqui um candle branco, depois de uma sequência de candles pretos, e a gente não teve o rompimento dele. A gente teve inclusive o contrário, né? A gente teve logo em seguida aqui um teste na região dos 32 centavos, tá? E vocês percebem que eu fiz algumas operações aqui, tá bom, pessoal? Então eu estou fazendo essa análise aqui, mas eu também acompanho de perto a Infracommerce, tá bom? Então não temos, pessoal, uma figura de candle mágico aqui, né? Ou um candle de reversão, vamos dizer assim. Tivemos aqui esse engolfo, né? No dia 4/7. E aí tivemos aqui uma boa reação. Quem confiou nesse rompimento desse engolfo aqui e conseguiu vender no topo ali, fez quase 30% em 4 dias. É um belo de um resultado num papel que custa centavos, né, pessoal? Tivemos aqui um martelinho, ó, e também tivemos uma pequena reação aqui, ó, 20%, um martelo invertido e mais uma reação, só para mostrar para vocês que faz sentido a gente prestar atenção em candles, tá, pessoal? Tivemos aqui uma nuvem, tá? Uma nuvem escura, ó, e o papel tombou, né? Só lembrando que os candles verdes e azuis são candles para possível reversão para alta, e os vermelhos, laranja, são candles para queda. Ó, um engolfo de baixa, e logo em seguida realmente se confirmou. Vamos acompanhar aquele movimento dos 150% lá no mês de outubro de 2023, pessoal, que a gente está comentando aqui. Não foi esse ainda, esse foi 60%. Mas aqui tivemos, ó, um belo de um engolfo de alta. O papel devolveu nos dias seguintes, testou fundo, fez novamente um pequeno engolfo de alta, ó, e depois foi lá em cima, entregou ali no rompimento do engolfo 50% para quem confiou. E aí fez uma estrela cadente, o engolfo de baixa e começou a devolver, tá vendo? Vamos voltar aqui, pessoal. Acredito que seja aqui, aquele nosso 150% e aqui mesmo. Então aqui, ó, nós tivemos aqui, ó, percebam que no gráfico diário a gente consegue ver com mais nitidez, ó, a formação de um W. Olha só que interessante. Inclusive com o fundo mais baixo.
e depois o papel acabou indo lá em cima, para entregar aqueles 150% para quem acreditou, tá? Então tivemos aqui, ó, um fundo rompido, mas acabou formando um W e o papel acabou indo para cima, que foi bem no momento onde teve a reversão ali, ó. E percebam o volume aqui embaixo, pessoal. Olha como o volume estava baixo nessa queda aqui anterior, ó. E depois o volume aumentou na subida. Estão vendo que faz sentido a gente observar preço, mas também observar volume? Ah, volume caiu após um longo período de queda. É um sinal de desinteresse na continuidade da queda do papel, tá, pessoal? Muita atenção nisso. Essa é uma visão, então, olhando para candles, pessoal, tá? Então, assim, numa visão mais recente, não temos candle aqui no diário. No gráfico semanal, também não temos, inclusive, no semanal temos o engolfo de baixa aqui, tá? Tivemos aqui uma resposta logo na semana seguinte a esse engolfo. Não se confirmou essa resposta. Tivemos mais um spinning aqui, né? Um spinning de queda. E agora a gente está trabalhando numa região de 2, 3 centavos abaixo do spinning anterior ali. Vamos acompanhar, pessoal, esse movimento aqui, tá? Vamos acompanhar, o papel está, a gente vai ver o IFR daqui a pouco, né? Mas o papel está numa zona sobrevendida, mas pode ser que a gente faça novamente aquela formação de W, podendo ser até uma formação com o fundo mais baixo novamente, para depois reagir, ou podemos ter uma reação aqui já na zona dos 33, 32 centavos. Vamos acompanhar o papel, pessoal. O importante é acompanhar de perto, tá bom? Então, numa visão de candles, no semanal não temos nada, né? Ó, no mensal, tivemos aqui, ó, no mês de julho, né, de 2024, a formação de um martelo invertido e bem numa região aqui, ó, onde o volume vem caindo bastante. Inclusive o volume desse martelo foi um pouquinho maior que esse candle de queda, né, do mês anterior, ali do mês de junho. Tá, vamos acompanhar, pessoal. Martelo invertido pode ser um sinal de que o papel cansou da queda para dar uma respiradinha aqui, ou enfim, reagir, né? Esse papel da Infracommerce está precisando de uma boa reação. Vamos olhar aqui o nosso high-low, pessoal, como a gente já esperava, né? Pela técnica de high-low, não temos sinal nenhum de entrada no papel. Só lembrando que high-low é muito utilizado para quem segue tendência. Então o sinal vai chegar para a gente quando a gente começar a ter uma tendência para reversão de alta, né? Tiver uma reversão e iniciar uma tendência de alta. Então, ó, observem aqui, ó, em junho, né? Tivemos essa queda aqui, e quando o papel formou aqui, ó, um candle de reversão, ó, um candle positivo, após um longo período de queda, já tivemos aqui um sinal do high-low, e esse sinal aqui continuou até aqui, né? Então tivemos aqui um pequeno movimento de alta aqui para quem operou comprado no papel nesse período aqui. Então, obviamente, a gente espera uma alta maior do que essa, mas essa análise de high-low serve para a gente tentar identificar uma tendência, né, de maior prazo. Aqui a gente vemos um pequeno high-low positivo aqui, algo que não nos interessa também. Então é muito difícil, pessoal, tá? Operar um papel em queda tentando pegar uma tendência de alta, tá? Então, assim, quando a gente olha high-low aqui, a gente entra no papel e vai ter uma efetividade muito pequena ali na questão de lucro, tá? Então, nesse último aqui, a gente teve 6,28%. Nesse daqui, ó, a gente inclusive teve prejuízo, né? Quase 5% aí.
para quem entrou no rompimento do candle e saiu quando o high low deu sinal negativo, ou a gente utiliza aqui também, né, o stop ATR para a gente colocar alvos, né, mas aqui nesse caso, ó, não atingiu o alvo, então high low não funcionou muito bem aqui nesses últimos dias aqui, últimos meses, eu diria assim, para infracommerce. Mas vamos dar uma olhada quando o papel reagiu lá naquele 150%. Olha só, pessoal, lá no mês de maio de 2023, a gente teve uma ativação de high low aqui, ó, após aquela formação do W que eu comentei anteriormente para vocês. E quem entrou aqui, ó, no rompimento desse candle que gerou o high low verde aqui, ó, high low positivo, e saiu lá em cima, ó, quando deu o primeiro ponto vermelho, deu um aqui também, ó. Então fez 15% na primeira e na segunda fez 3%, tá? Então, obviamente, quem opera a tendência vai ter lucros menores, né? Vai ter um risco menor, porque vai tentar sempre entrar a favor da tendência, porém o lucro também é menor do que quem trabalha tentando pegar movimentos de reversão. Tá bom, pessoal? Então essa é a visão de high-low aqui para o papel. Olhando bandas de Bollinger, né, no gráfico diário, né, a gente percebe que a banda afinou aqui no início do mês de julho e foi para cima, ó. Percebam que na nossa configuração aqui de banda para média móvel de 18 e 2 desvios padrão, o preço não tocou na zona inferior da banda, tá? Mas quando o preço tocou na zona superior aqui, ó, numa confirmação desse candle de reversão aqui, ó, desse engolfo, o papel deu uma esticadinha ali, né, entregando aqueles 30% que eu comentei com vocês. Estão vendo? E aí depois o papel voltou, né, o preço voltou aqui para dentro da banda, e aqui era a hora do stop, né, galera? Voltou nessa volatilidade toda, esses candles aqui mostrando alta volatilidade, né? E aí o preço veio para dentro de novo da banda, não tocou na zona inferior ainda, né, novamente. Obviamente a gente espera um movimento como esse aqui, ó, olha que movimento interessante, aqui no mês de maio de 2024. O papel veio caindo, o preço fez um martelinho, após esse martelinho saiu, né, do limite inferior da banda, foi para dentro, fez um candle branco, aqui seria uma boa entrada, né, e daria para fazer 21% nesse movimento aqui, ó, tá? Então não temos nada também aqui para quem opera utilizando banda de Bollinger, tá? Na data de hoje, tá? Vamos ficar atentos, né? A gente percebe que quando o papel vem de uma longa queda e toca, né, na zona inferior, geralmente ele dá uma reagida, o preço dá uma reagida, né? Vamos ficar de olho nisso também, tá? Para quem gosta de operar aí utilizando bandas de Bollinger, tocou na zona inferior, acompanha para ver se o papel vai descer mais ou se o papel vai tocar e voltar para dentro da banda de Bollinger. Tocou fora e voltou para dentro, pessoal, muita atenção, tá? Observem o candle que foi formado, observem o volume, se teve um aumento de volume, se teve um candle expressivo e um aumento de volume, opa, já nos chama a atenção esse tipo de movimento, tá bom? Olhando o nosso querido DD Index aqui também, não temos nada, inclusive a nossa média de 20 tá para cima, né, da nossa média de 3, então a gente sabe que o nosso interesse com o DD Index é quando a média azul, tá, que é a média de 3, ela vai para cima e a média amarela, que é a média de 20, vem para baixo, ó.
tivemos aqui um cruzamento do DD Index muito próximo, né, dessa linha zero aqui, que basicamente é uma média nula, vamos dizer assim, né, uma média de 8, mas ela fica no nível zero aqui. Então, se a gente tem um cruzamento aqui no DD Index com a linha azul, que é a média de 3 indo para cima, e a linha amarela, que é a média de 20 vindo para baixo, próximo ao eixo zero, ó, nos chama bastante a atenção para uma possível entrada aqui, pessoal, tá? Então não temos isso no momento, tá? E vamos ficar de olho, porque as duas linhas estão bem próximas aqui, e certamente, se a gente tiver algum movimento de reação aqui de preço, a média azul ela vai para cima e a amarela vem para baixo, tá? Então, para quem gosta de observar sinais no DD Index, basicamente é isso que você precisa ter atenção. Aqui, ó, novamente, ó, tá vendo? A azul indo para cima e a amarela vindo para baixo, porém foi no momento um pouco tardio, ó. Percebam que está um pouquinho longe aqui, ó, do eixo zero. O ideal é que esse cruzamento seja em cima ou muito próximo aqui do eixo zero. Vamos tentar aqui encontrar quando isso aconteceu. Ó, quando acontece o contrário, ó, o preço cai, tá? Quando a linha amarela vai para cima e a azul para baixo, significa para a gente aqui uma queda no preço, tá? Aqui, ó, novamente, tá vendo? Azul indo para cima e a amarela vindo para baixo. A gente teve aqui uma subida no papel, ó. Que interessante. Tá bom, pessoal? Então, aqui na visão de Index, novamente, é prestar atenção, tá? Não temos sinal, não temos nada aqui no momento. Então, no momento que a gente tem aqui é uma linha amarela para cima, azul para baixo, identificando que o papel está em queda, ou no pior dos casos aqui, está no movimento lateral para acontecer alguma coisa. Tá bom? Vamos olhar aqui um pouco na visão de volume, né, pessoal? A gente já falou um pouco de volume. O papel vem caindo e a gente já percebeu que ele vem caindo principalmente no gráfico semanal ali, com o volume em queda, ó, tá? Isso nos chama a atenção. Aqui a gente tem o volume por agressão, aqui esse indicador, ele me mostra o volume de agressão. Então a gente percebe aqui que nos últimos dias a agressão de venda, né, tá maior do que a agressão de compra. Então obviamente o papel vem caindo por isso, porque tem mais operações vendidas atacando o preço do que operações de compra, tá? Percebam que nesse dia aqui, ó, que foi o dia 13 de maio, a gente teve aqui, ó, uma forte agressão de compra, mesmo com o papel formando um candle preto de queda, tá? O que aconteceu nos dias seguintes? O papel deu uma pequena reagida, ó. Vamos ver quanto foi essa reação, 16%. Tá, então vamos ficar atentos, pessoal. Quando a gente tem um movimento agressivo de compradores e o papel acaba formando aqui, ó, um candle preto, pode ser que nos dias seguintes a gente tenha ali uma pequena reação do papel, tá bom? O volume acumulado de agressão não faz muito sentido a gente olhar no diário, mas vamos olhar aqui no gráfico de 60 minutos, tá, ó, nos últimos dias aí o papel vem oscilando, ó, entre movimento vendedor, comprador, tá? O vermelho para baixo aqui é movimento vendedor e o verde para cima é movimento de agressão de compra, tá, pessoal? Então aqui, ó, no dia de ontem, a gente começou com um movimento comprador e logo em seguida já ficou bem forte na venda. Hoje, no dia 6, né, de agosto de 2024, começou no movimento comprador, parece que está começando o movimento vendedor ali nesse momento, né? Agora 12h37, então hora do almoço, né? Vamos ficar de olho no que vai acontecer aqui no período da tarde, tá? O papel está numa zona de interesse para a gente, de uma possível reversão ou uma possível confirmação para maiores quedas, né, pessoal? Então vamos ficar atento no volume de agressão também.
Tá? E o nosso OBV, né? Essa linha verde é o nosso OBV, tá indicando para baixo, tá? O que a gente gosta? Do OBV para cima ou o OBV cruzando a linha amarela aqui, ó, que é uma média móvel de 7, tá? Do OBV. A gente gosta do OBV indo para cima ou o OBV vindo de baixo e cruzando para cima, tá? Quando o OBV cruza para cima da linha amarela, é um sinal de que o volume de compra, né, de compradores, está sendo maior e está tentando puxar o papel para cima. Tá bom, pessoal? Então, aqui no volume, a única coisa que nos chama a atenção, principalmente no semanal, né, é que o volume vem caindo com a queda, tá? Ó, temos aqui um volume caindo com o papel caindo. Isso nos chama bastante atenção para a data de hoje, tá? Vamos dar uma olhada também, pessoal, em tendência, né? Deixa eu dar uma esticadinha aqui nesse gráfico para ficar melhor para a gente. Aqui em tendência, a gente vai olhar MACD, tá? Nosso MACD tá para baixo, nosso MACD histograma tá totalmente vermelho aqui, né? Identificando tendência de queda, porém ele deu uma afinada, pessoal, nos últimos dias, ó. Será que teremos uma reversão aqui, né? Então vamos ficar atentos ao nosso MACD aqui, ó, porque podemos ter um movimento de reversão. Só lembrando, pessoal, que em papéis que estão em queda e fazem uma reversão durante uma queda, geralmente a nossa linha do MACD vai estar para baixo, tá? Vai estar para baixo da linha zero aqui, tá? Não tem jeito, tá? Mas a gente vai ver aqui um cruzamento, tá? A gente vai ver o MACD cruzando para cima aqui da média móvel. Aqui eu uso média móvel de 9, tá? Do MACD. Então, vamos ficar atento. Vamos ficar atento, porque se o nosso MACD cruzar aí para cima e o nosso MACD histograma começar a afinar e começar a fazer esses histogramas, né, essas barrinhas do histograma aqui brancas ou verdes, pode ser que estejamos vendo o início de um movimento para alta, tá bom? Vamos ficar atentos. Aqui no nosso ADX, o que a gente tem aqui também não nos agrada muito, né? A gente está com a linha vermelha do nosso ADX, que é o nosso DI menos, para cima da nossa linha verde, que é o nosso DI mais, né? A gente quer o quê? A gente quer ver a linha verde indo para cima e a linha vermelha vindo para baixo, né? Para identificar que a gente está numa tendência de alta, e a gente também quer que essa linha tracejada azul aqui, pessoal, tá? Essa linha pontilhada, na verdade, quando a linha verde for para cima da linha vermelha, a gente quer que isso aqui fique acima do 32 aqui, ó. Estão vendo que tem o 32, essa linha branca? Por quê? Porque o nosso ADX, o que ele nos diz? A força de uma tendência, tá? Então aqui no gráfico diário, vamos voltar para o diário, né? A gente olhou o semanal, vamos voltar aqui para o nosso gráfico diário, que é o que nos interessa, né? Olhando mais para curto prazo, imaginando um repique do papel. Olha só, o nosso MACD também, ó, ele tá bem fininho aqui, ele tá vermelho, mas tá fininho. Vamos prestar bastante atenção nisso, né? Ele não teve força aqui, ó. Ele ficou verde nessa alta que tivemos aqui, ó, no mês de julho, né? Aí o preço voltou e o MACD ficou fininho ali, né? Um movimento bastante lateral, com pouca oscilação. O MACD acaba ficando assim, mas ainda está embaixo, mostrando aqui tendência de queda, tá? Vamos ficar atento. E o nosso ADX também, a linha vermelha está para cima, ó, da linha verde, tá? Porém, aqui no diário nos agrada, por quê? Porque apesar da linha vermelha estar acima da linha verde, né, DI mais abaixo da linha do DI menos, o nosso ADX, ó, que é essa linha pontilhada, vou até dar uma esticadinha para a gente ver melhor, vou puxar aqui para cima, olhem só.
Olha só, olha o nosso ADX, pessoal. Ele estava lá, ó, no mês de junho, lá em cima, mostrando que a tendência era forte e uma tendência de queda forte, tá? Com a linha vermelha acima da linha verde. E aí, a nossa tendência perdeu força aqui, ó, no mês de julho, e ela veio aqui para baixo, pessoal, no nível 14. Ou seja, por mais que o nosso DI- esteja acima do DI+, mostrando aqui uma tendência de queda, né? Essa tendência não é forte, tá, pessoal? Essa tendência vem perdendo força. Chama muita atenção isso aqui, pessoal. Bastante atenção em infracommerce com o nosso ADX. Me parece que a tendência de queda vem perdendo força, tá? Vamos ficar atentos na linha verde cruzando a linha vermelha e a nossa linha do ADX, que é essa linha pontilhada, começando a ir para cima. Se ela começar a ir para cima e passar o 32, né, que é o que a gente espera, né, pode ser que a gente tenha aí uma tendência forte de recuperação do papel. Tá bom, pessoal? Deixa eu só consertar aqui nossa visualização novamente. Então, essa é a nossa visão de tendência aqui para o papel. Parece que a tendência de queda perdeu força no movimento diário de preços. Tá? Parece. Usando o nosso ADX aqui e olhando o nosso MACD, que está mostrando mais ou menos, pessoal, que o preço está lateral, esperando alguma coisa, talvez uma notícia, um resultado da empresa, uma melhora macroeconômica, né? Não sei, tá? Estou olhando apenas os dados e os números, tá? Aqui a nossa análise ela é técnica gráfica, tá? A gente não foca em fundamentos da empresa, em macroeconomia, nada disso. Tá bom? Vamos dar uma olhada nos nossos osciladores também. Osciladores, eles são muito bons para nos mostrar possíveis reversões, pessoal, tá? Para a gente identificar zonas de sobrecompra ou sobrevenda. E, obviamente, em zonas de sobrecompra, a gente quer vender um papel. Em zonas de sobrevenda, a gente quer comprar, né? O papel está barato. É isso que os osciladores mostram para a gente. Começando aqui pelo nosso IFR, pessoal. Nosso IFR no diário está em 39,32 atualmente. Obviamente a gente gosta de olhar IFR abaixo de 30, tá? Nessa reação que o papel deu aqui no mês de julho, o IFR não chegou a passar de 70, que seria uma zona, né, acima de 70 para IFR, zona de sobrecompra, tá, pessoal? Então não chegou, aí voltou e ficou meio lateral aqui também o nosso IFR. Não está dizendo muita coisa, tá? A gente gostaria muito de ver o nosso IFR abaixo do 30, tá bom? Olhando aqui o afastamento em relação à média, né, pessoal? A média de 7. Percebam que aqui quando o papel subiu, ó, e ficou muito acima da média, e o preço voltou, ó, nosso afastamento mostrou pra gente, ó, o preço está longe da média. Possivelmente podemos ter uma devolução de preço. E foi exatamente o que aconteceu. Ó. E o contrário também é verdade, tá, pessoal? Quando o afastamento médio vai para cima e o preço fica abaixo da média, para a gente também é muito interessante. Por quê? Porque a gente sabe que a tendência é o preço sempre voltar para a média, tá? Em especial a média mais curta, que é a nossa média de 7. Então percebam ó, que o preço foi para cima da média, o nosso afastamento foi lá em cima, ó, foi lá para o 22, tá? Aqui a gente começa na escala de 0 e acabou voltando, tá? E quando volta para baixo, ó, ele aumenta um pouco também, ó, reage um pouquinho e acaba voltando. Tá? Então muita atenção, pessoal, aqui. Tá? Afastamento médio também pode nos dar sinais de possíveis reversão ou um repique. Olha só isso daqui.
Olha como o nosso IFR veio aqui para baixo, ó, abaixo do 20, inclusive. O nosso afastamento foi lá em cima. E quando a gente olha o preço, ó, o preço veio aqui embaixo. Está muito longe da média. E olha o que aconteceu nos dias seguintes. Ó, 33% de recuperação. Então, muito interessante, pessoal, essa análise de IFR e afastamento médio para a gente pegar um momento onde o papel pode fazer um repique interessante para a compra, tá bom? E aí, para complementar, vamos olhar o nosso estocástico lento. Hoje o nosso estocástico lento está ali em 21, né? Então, assim, é um valor interessante, está ali próximo, né, do 20. A gente olha estocástico lento abaixo de 20 como zona de sobrevenda e acima de 80 como zona de sobrecompra, tá, pessoal? Então a gente está com o nosso estocástico lento ali para baixo também, acabou de dar uma recuperadinha aqui, ó, o preço subiu 1 centavo, e 1 centavo faz esse movimento todo aqui, ó, no estocástico lento, tá? Mas vamos olhar, pessoal, ó, observem aqui, ó, nesse martelinho aqui do dia 15 de 5, 15 de maio de 2024, que a gente teve nosso IFR vindo para baixo do 20, nosso afastamento médio indo lá para cima, ó, bateu lá no 29,70. E olha o nosso estocástico lento, pessoal, vindo aqui, ó, para a faixa dos 20, abaixo do 20, né? Nosso estocástico lento aqui, ó, nesse dia, bateu em 12. Olha que movimento interessante para a gente acreditar numa reversão ou num repique, né? Estocástico lento abaixo de 20, afastamento médio lá em cima, né? Quando a gente compara com o passado, ó, e aqui o afastamento médio a gente tem que olhar aqui o passado, tá? Olha o passado. Nunca o papel bateu lá em cima, ó, no afastamento médio. Bateu lá em cima e o IFR lá embaixo. Poxa, aqui sim, pessoal. Olha que interessante esse movimento aqui, ó. Quem tinha esse gráfico aqui nesse dia e acreditou, ganhou dinheiro aqui, pessoal, tá? O papel chegou a fazer mais de 30% ali naquele repique. Tá, mas o que interessa pra gente é a data de hoje. Não temos nada muito interessante no IFR, nem no nosso afastamento médio, porém, o nosso estocástico lento está lá embaixo. Inclusive, nosso estocástico lento acabou de ir lá em cima, para cima do 80 e voltou. Tá? Então, vamos ficar de olho. O nosso estocástico lento já foi lá embaixo, ó, há 4 dias atrás, ó, e começou a dar um sinal de que vai para cima. Vamos ficar de olho. Então, dos 3 indicadores aqui que a gente observa, somente o estocástico lento está nos dando algum sinal. Vamos olhar no semanal. No semanal, sim, pessoal. No semanal está muito interessante. Infracommerce. Percebam que o nosso IFR está abaixo de 30, está em 28,49. O nosso afastamento médio está em 8,33. Obviamente a gente gostaria que ele estivesse um pouco mais alto, né? Talvez aqui, ó, na faixa dos 30, como foi aqui, ó, tá? Mas 8,33 chama atenção, tá longe do zero ainda, né? E o nosso estocástico lento, pessoal, tá dormindo aqui abaixo dos 20 desde o início do mês de fevereiro. E aqui fortalece o que eu tenho dito desde o início deste vídeo. O preço de infracommerce precisa respirar, pessoal. Tá muito sobrevendido, tá? Tá muito sobrevendido no semanal, tá bom? A gente precisa dar uma respirada aqui. Então precisa ir para cima esse preço aqui. A gente percebe também, ó, que as médias estão bem afastadas já uma das outras, ó, tá? Então tá chamando a atenção aqui, tá? Com o volume em queda, preço caindo, volume em queda, papel sobrevendido, tá chamando a atenção no semanal, tá bom?
No mensal, tá pior ainda, pessoal. A gente está com o estocástico lento em 1,55. Tá muito baixo esse estocástico lento aqui no mensal. O afastamento médio tá muito longe também, tá em 49 aqui no mensal. Tá muito longe. E o nosso IFR está em 30, exatamente na nossa zona de interesse. Apesar que no mensal ele nunca reagiu, tá? Então, se a gente tiver uma reação aqui no IFR e o papel realmente começar a subir, a gente pode sonhar um pouco. A gente pode sonhar um pouco com o Infracommerce. Pode ser a grande galinha dos ovos de ouro da nossa bolsa de valores, tá? Então é isso, pessoal, de osciladores. E aqui nos nossos indicadores mágicos, no nosso mega indicador, a gente não tem sinal de compra. Esses são dois indicadores próprios que eu acabei construindo para operar no dia a dia, tá? Então, o último sinal que a gente teve aqui no mega indicador foi de venda. Então, essa setinha vermelha aqui, pessoal, é de venda. Então, o papel foi lá em cima, deu venda. Então, quem opera vendido se deu bem aqui, né? E o papel deu compra aqui, ó, no mês de junho, né? Então, deu compra, deu duas compras. Deu uma compra aqui. Quem comprou aqui, eu acabei comprando, ó. Percebam que eu comprei no sinal, tá? Aqui deu compra, eu comprei de novo e deu venda aqui. Eu acabei vendendo um pouquinho antes, fiz uns parciais aqui e acabei vendendo aqui, ó, quando o mega indicador já foi lá para cima da região dos 60. Eu já acabei vendendo, antecipando o movimento. Poderia ter esperado um pouco mais e vendido aqui no sinal, tá? Mas o mega indicador, ele me diz isso. Quando comprar e quando vender, tá? Nem sempre funciona, mas na maior parte das vezes, quando dá certo, o ganho é grande aqui, tá? Nesse caso aqui, pessoal, eu acabei fazendo aqui 22% nesse movimento todo aqui, tá? Obviamente teve parciais, teve recompra aqui, tá? Então esse mega indicador ele me diz isso. Quando ele vem para baixo, em algum momento ele vai me dar um sinal de compra. E quando ele vai para cima, ele me dá sinal de venda. E aqui no Almeida Magic, pessoal, esse indicador aqui de baixo, ele me deu um sinal de compra aqui, ó. Né, foi justamente onde eu comprei. E me deu um sinal de venda aqui. Muito parecido com o sinal de venda do Mega Indicadores, tá? Só lembrando que esses indicadores utilizam técnicas diferentes, né? Inclusive esse indicador aqui de baixo, ele tem uma inteligência um pouco maior, tá? Ele não fica preso a indicadores mais conhecidos e estáticos, ele usa conceitos de estatística aqui para poder fazer os cálculos, tá? E a gente não tem sinal, tá? No atual momento, nem com os megas indicadores e nem com a Almeida Magic, tá? Apesar que os mega indicadores estão começando a apontar para cima e o Almeida Magic também está começando a apontar para cima. Muita atenção. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa visão aqui para os mega indicadores e para o Almeida Magic. Ok, galera? É isso de Infracommerce. Espero ter dado uma visão muito geral para vocês, né, de várias técnicas aqui de análise, vários indicadores, obviamente observando o movimento de preços, volume, né? A gente tentou olhar aquilo que é mais conhecido no dia a dia e aquilo que a gente usa para observar movimentação de preço em ativos da Bolsa de Valores. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram, comentem aí. Se tiverem dúvidas, deixem as dúvidas aí. Vou ter o maior prazer de respondê-los, tá? Estamos aí com o Infracommerce, tá? Obviamente vocês esperam uma conclusão
aqui desse vídeo, para mim, tá, pessoal? Minha análise, esse papel vai repicar, tá? Ele está muito sobrevendido. Obviamente, alguns indicadores não estão dando sinal, obviamente, mas numa visão mais geral assim, o papel caiu demais nos últimos meses. O papel tem uma frequência de queda, como eu mostrei aqui no vídeo para vocês, tá? E para mim esse papel a qualquer momento ele vai respirar, vai repicar. Esse papel vai ter um movimento de reversão a qualquer momento. Pode ser que não seja aqui nos 33, 34 centavos, que é o preço atual. Pode ser que seja um pouco mais abaixo e não tem problema. Pode ser que seja agora, mas para mim, nas minhas análises, eu acredito que Infracommerce vai dar uma respirada, tá bom, pessoal? É isso, galera. Obrigado pela atenção de todos aí. Deixe o like, faça seus comentários, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos, obrigado por ficarem até agora aqui comigo e valeu!